Sejam todos muito bem-vindos à Live da Cura. Essa fumacinha do meu incenso aqui. Vamos chegando, vamos chegando. Uma alegria a gente poder vir compartilhar um pouquinho mais de conteúdo com vocês. Tô bem feliz com os feedbacks, tô bem feliz com as pessoas que eu tô encontrando que me trazem, nossa, foi muito legal ter entendido a causa daquele sintoma que você falou, né? Cada um vem trazendo com o que se conectou, né? Com que tema que na verdade tinha me pedido na caixinha. E eu acabei respondendo aqui e pôde contribuir para a compreensão aí do sintoma, para que possa, de fato, né, somar esse conhecimento do que está acontecendo no seu corpo, mas pelo olhar energético, emocional, espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos à live da cura de hoje. Eu não abri caixinha de perguntas, pessoal, porque ontem, né, eu estava chegando de viagem e também eu me lembrei que na live da cura da semana passada eu havia dito que eu deixaria de forma especial um tempo para falar sobre o bruxismo. Então a live da cura de hoje, ela tá inteira sobre o bruxismo, tá? Então porque ele precisava de um pouquinho mais de tempo para explicar. Então achei melhor não explicar na live da semana passada, por isso hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o bruxismo. Então me conta aí se você já teve bruxismo, já encarou esse desafio, se você tá passando por esse desafio, se você tem bruxismo, se você conhece alguém, se tem alguém próximo, alguém especial que também tem bruxismo, né? Então depois você vai poder compartilhar esse conteúdo com essas pessoas que você ama para trazer consciência, né? Para buscar a cura. Como eu falei, a live da cura, gente, é justamente para quem está buscando de fato entender a causa e de verdade se curar. Olha, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Tinha muito em criança e adolescente. Perfeito, perfeito. É, hoje você não tem mais o bruxismo, espero que não, mas compartilha aí se ainda tiver algum dos sintomas, né? Ou às vezes com algum gatilho específico, né? Pode acontecer também, eu já vou explicar melhor para vocês. Então, olha que interessante. Qual que é o propósito dessa live da cura, gente? É compartilhar os conhecimentos da linguagem do corpo egípcia, da metafísica da saúde, de várias sabedorias e práticas milenares que eu venho estudando, praticando e orientando, né, tanto clientes, parceiros, amigos, né, com esse conhecimento. E, gente, na prática, ai, como é maravilhoso. Quando a gente entende a causa, muda o comportamento. Sim, a gente contribui para a cura do nosso corpo, a gente é responsável por essa cura, né? Então, olha só, explicando um pouquinho para vocês sobre o bruxismo, né? Então, o que que é o bruxismo, né? Muita gente até fica em dúvida, né? O que que é o bruxismo? Gente, ele é aquele hábito involuntário, né, de apertar ou ranger os dentes, principalmente durante o sono. Mas também ele pode ocorrer quando a pessoa está acordada. Então, tem casos mais, né, mais sérios, onde a pessoa até mesmo acordada se pega rangendo os dentes, né? Então, essa ação repetitiva dos músculos mastigatórios, ela pode causar danos aos dentes, desgaste do esmalte, sensibilidade e muita dor na mandíbula, além de dores de cabeça, tensão no pescoço. Então, quer dizer, esse ato, né, de apertar ou de ranger os dentes, o que que acontece? Ele desencadeia várias outras dores, outros sintomas no corpo. Então, por isso que a gente vai olhar para ele com mais detalhe, né? Ó, que bom, já não tem mais bruxismo, maravilhoso. Maravilhoso. Faz todo sentido o que você está trazendo, que viveu num ambiente familiar complicado, porque muitas vezes o bruxismo vem na criança, e eu já vou explicar por que que isso acontece. Mas antes da gente falar de fato na causa do bruxismo, é muito importante a gente entender que aspectos do corpo, né, que partes do corpo que estão envolvidas, né? Então, eu senti de explicar primeiramente o significado dos dentes, né? Então, o que que os dentes, pela linguagem do corpo egípcia, pelo conhecimento da metafísica da saúde, os conhecimentos da Cristina Cairo, hoje deixei alguns livros dela aqui para me ajudar com algumas explicações.
né? E o que significa os dentes? Então vamos lá. Os dentes, eles representam força, proteção e capacidade de morder a vida. Cada tipo de dente ele vai, né, simbolizar um aspecto diferente dessa força pessoal. Por exemplo, os incisivos, eles simbolizam decisões rápidas, afirmação do sim e do não. Os caninos, eles já trazem coragem, assertividade, defesa de limites e também representam raiva contida. Pré-molares e molares, eles significam o moer as responsabilidades e desafios, resistência e perseverança. Então, qualquer problema nos dentes indicam conflitos internos não resolvidos, raiva guardada, tensão ou medo de reagir. Eles aparecem quando a pessoa sente que precisa defender-se constantemente, mas não encontra formas saudáveis de expressão. Segundo os livros da Cristina Cairo, os dentes, eles refletem também como lidamos com poder, força e a frustração. Dores ou desgastes significam autocobrança, medo de não dar conta, né? Ou de não ser forte o suficiente. Dentes frouxos ou quebrados, eles demonstram uma sensação de vulnerabilidade, de falta de proteção ou insegurança emocional. E também problemas nos dentes podem indicar raiva contida, frustrações não expressas, muitas vezes ligadas à infância ou à convivência familiar. Olha só. Pela metafísica da saúde, os dentes guardam a energia da ação e da resistência. Então, os problemas dentários, eles refletem um conflito entre o pensamento e a ação, né? Que é uma dificuldade de tomar decisões com segurança. Também revelam ressentimento, frustração e tensão acumulados no corpo físico e emocional. É um chamado para expressar sentimentos, assumir a própria força e lidar com situações difíceis. Olha que interessante isso, né, gente? Porque os dentes... deixa eu só ver se tá gravando aqui, só um pouquinho. Aqui. Os dentes, gente, também eles significam, pela linguagem do corpo egípcio, até marquei aqui ó, no livro volume 1, no volume 3 da linguagem do corpo da Cristina Cairo. Ai, tive até o prazer de estar lá na escola da Cristina Cairo nesse final de semana, gente, foi maravilhoso, depois compartilho mais. Mas focando aqui nos dentes, olha só. Os dentes representam as decisões e a firmeza do caráter. Por isso, dentes tortos significam pessoa indecisa, insegura e briguenta, a pessoa que está sempre na defesa, né? Então, é claro que a sua infância foi difícil e sofreu abandono e maus tratos por parte dos pais ou responsáveis, criando um mecanismo de defesa agressivo para poder passar pelas dificuldades da vida. É uma pessoa que não conseguiu desenvolver serenidade e paz devido à desarmonia da sua família, consequentemente da escola que seus pais escolheram para ela, né? Então, assim, lembrando que isso é só uma informação de como foi essa criança, né? Então, a criança que desenvolve problema nos dentes já cedo, ela está mostrando esses conflitos familiares, né? Mas lembrando, gente, que a gente passa na nossa família por tudo que a gente precisa passar para o nosso processo evolutivo. Lembra disso, é muito importante você lembrar. Então, também ir para o lado vítima, querendo responsabilizar os pais ou cuidadores, quem amorosamente, né, fez o melhor que conseguiu, né, para que você estivesse aqui agora, não é uma postura adulta, né? Então, a gente traz a responsabilidade e também já vê o quanto a gente pode realmente corrigir esses erros, né? Vamos então buscar a solução para as coisas e não olhar para o problema com o viés vitimista, tá bom? Então, olha que interessante. Deixa eu ver aqui a mensagem. Olha, curiosamente, nunca tive os dentes tortos, até hoje nunca usei aparelho para corrigir os dentes. Mas tive bruxismo e sempre tentei saber a razão. Obrigada. Eu que agradeço você estar aqui me acompanhando e participando, me ajudando aqui com, né, esses comentários. Então, fiquem à vontade para comentar, gente. Então, olha que interessante. Então, a gente já entendeu, né, pra gente falar do bruxismo, a gente já entendeu o significado dos dentes. Os dentes estão sempre simbolizando as nossas decisões. Qual que é vamos pôr assim, o ideal, gente? O que seria o perfeito, o ideal? A gente ter dentes fortes, saudáveis e dentes, né, alinhados.
Esse é o ideal. O ser humano ele vem com essa tendência natural. Então, qualquer desalinhamento nos dentes, qualquer problema nos dentes, qualquer coisa que faça com que os dentes não estejam fortes, não estejam saudáveis e alinhados, sim, vão estar simbolizando aí todos esses problemas que eu já expliquei um pouquinho para vocês pelo significado dos dentes. E agora eu vou explicar, para ficar mais fácil explicar ainda o bruxismo, o significado da mandíbula. Ou seja, o que significa, né? O que simboliza a mandíbula no nosso corpo? Olha só, ela é ligada diretamente ao sistema nervoso central e se comporta conforme o comando do cérebro. Você sabia que a sua mandíbula é comandada pelo cérebro? Então agora você já sabe. O cérebro, por sua vez, é influenciado pelas intenções, desejos e instintos da pessoa. Então, na linguagem do corpo, a mandíbula, né, desde a articulação temporomandibular, que é essa ATM, né, que é aqui, até a boca, até o queixo, ela representa o quê? Toda essa parte aqui, ó, da nossa mandíbula, ela representa agressividade, sexualidade, instintos de sobrevivência, ataque e defesa, proteção de território e também nos mostra até como a pessoa será na velhice. Então, tudo isso pela informação da nossa mandíbula. Olha que interessante. Gente, tem muito conteúdo aqui. Tô fazendo um hiper resumo, tá? Então, nós vamos agora, já entendendo o que significam os dentes, que são as nossas decisões, e a mandíbula, que tem tudo isso de informação, que é o nosso instinto de agressividade, de defesa, sexualidade, fica mais fácil a gente entender o bruxismo. Né? Então, ainda explicando pelo conhecimento egípcio, a mandíbula é o ponto onde as emoções contidas e raiva reprimida se acumulam. Ela representa também força de ação e defesa. Apertar ou travar a mandíbula é como preparar-se para lutar, mesmo que silenciosamente. Então, simboliza também aquela agressividade não expressa, situações em que a pessoa engole palavras, evita confrontos, guarda ressentimentos. Então, essa tensão mandibular, ela mostra dificuldade em expressar a própria verdade, a necessidade e também necessidade de soltar o controle. A mandíbula rígida, ela mostra impaciência e perfeccionismo. Ela reflete também uma tentativa de manter tudo sob controle, mesmo quando a vida pede mais flexibilidade. Muitas vezes, gente, é fruto de experiências de não poder falar, porque também isso normalmente começa na infância, né? Quando, ou na infância, ou quando a gente está em algum relacionamento onde você não tem essa liberdade de expressão, vai acumulando essa frustração. Então, é como se ficasse guardado aqui. Você já notou que a gente tem a tendência de, né, deixar rígido, de segurar aqui e chega realmente a doer quando a gente está com muita raiva? Já reparou nisso? Olha só, pela metafísica da saúde, é, também indica medo de rejeição ou medo de não ser aceita quando manifestar a opinião e os limites, né? E também, gente, a mandíbula também guarda o poder da decisão. Lembra que eu falei que os dentes significam decisões? A mandíbula guarda o quê? Guarda os dentes. Então, ela guarda o poder da decisão e a força de realização. Então, qualquer distúrbio ou dor na mandíbula, ela indica um conflito interno entre querer agir mais e sentir-se impedido ou impedida, pressionado e sem liberdade. Então, representa assim, um ponto de choque entre pensamento e ação, quando a pessoa pensa muito, mas não coloca em prática, né, por insegurança, por medo de errar. E também, gente, aquelas dores, aqueles estalinhos. Conhece alguém, ou você mesma já teve, você mesmo que tá aqui comigo, já teve aqueles estalinhos da mandíbula que fica fazendo um barulhinho, assim, um creque, sabe? Esses estalinhos também, eles revelam, né, quando trava ou quando fica enroscando, fica com dor, revela resistência ao fluxo da vida, rigidez de caráter e ressentimentos não resolvidos. Então, agora dadas as prévias explicações sobre o significado dos dentes e da mandíbula, nós podemos entender melhor o bruxismo pelo viés emocional, energético e espiritual, gente. Lembrando que aí, se vocês querem uma explicação técnica,
eu vou ter que fazer uma live aqui com algumas das minhas amigas maravilhosas dentistas, né, especialistas aí no tema, para falar a parte técnica para vocês. Como meu objetivo com a live da cura é trazer a parte pouco falada, que inclusive eu recomendo para os profissionais de saúde, para quem trabalha com essas doenças, né, que possam entender, que possam ir integrando também no conhecimento técnico, que vai ajudar muito a lidar com os pacientes, né? Isso vai poder ser de grande valia, assim, de grande contribuição no trabalho que você já faz com os pacientes. Então, ó, manda essa live aí para as dentistas, para os dentistas, para os amigos que trabalham com a saúde, que vai ser de grande valia. O que significa o bruxismo, né? Que é esse apertar ou ranger os dentes, né? No sono ou quando a pessoa está acordada. Ai, gente, o que acontece? Significa o quê? Um fogo contido na mandíbula. Significa raiva, frustração, luta não expressa, né? Tanto as unhas quanto os dentes também significam nossas armas simbólicas, né? Então é como a gente se defende. Então esse ranger é como se a pessoa estivesse guerreando por dentro, né? E também significa hipervigilância, é uma necessidade de controle, medo de baixar a guarda. Muitas pessoas que relatam ter bruxismo também às vezes sofrem de insônia, que tem a ver com essa hipervigilância, com nunca relaxar, né? O que acontece? O que o bruxismo está tentando comunicar? Que está na hora de transformar agressividade reprimida em clareza, limites e ação consciente. Né? Segundo a Cristina Cairo, nos livros da linguagem do corpo egípcia, o bruxismo representa impaciência, agressividade, excesso de perfeccionismo, mas é uma agressividade contida. Então não é uma pessoa que normalmente você vai identificar como agressiva, é aquela pessoa justamente que reprime a agressividade, que na verdade às vezes contém, né? Vai segurando tudo aqui na mandíbula, essa expressão que seria um pouco ou mais firme, de decisão, né? Então ela vai segurando, a pessoa vai segurando, por isso que vem a dor, né? Normalmente a raiz do bruxismo, ela é frequentemente identificada na infância, que é quando a pessoa, né, a criança, ela não pôde falar nem defender-se, ela vai criando essa autocontenção. É como se assim, a criança se sente obrigada a se conter, seja por medo de falar, seja por falta desse espaço seguro para ela se sentir segura para se expressar. E aí ela vai reprimindo essa raiva, reprimindo essa agressividade. Segundo a metafísica da saúde, o bruxismo representa um bloqueio na expressão e na decisão, porque também pega aqui, ó, a parte desse chakra laríngeo, né, até a mandíbula, que tá bem aqui, que né, tá localizado. Então, é um bloqueio na decisão. Aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar uma decisão, que fica se sentindo insegura para tomar decisão, que às vezes fica no excesso de pensamentos, mas não decide. Aí contém aqui também e bloqueia esse chakra. Simboliza uma rigidez emocional e crença de que se eu relaxar, algo ruim acontece. Gente, reflita sobre isso. Quem sofre de bruxismo tem medo de que se não tiver em estado de alerta, não tiver tensionado, vai acontecer algo que está fugindo do seu controle, né? Algo que você teoricamente imagina que poderia evitar. Então é essa crença, né? Se eu relaxar, algo ruim acontece. É assim que a pessoa que tem o bruxismo inconscientemente tem a crença na programação, tá? Também simboliza um ressentimento silencioso por sentir-se sobrecarregado ou sobrecarregada e sem apoio. E qual que é o convite, gente? Soltar o controle, expressar as necessidades e também delegar, tá? Então, quais são os gatilhos emocionais frequentes para quem sofre de bruxismo? Engolir um não, quando a pessoa não disse um não. Então, por exemplo, a pessoa sentiu a necessidade de estabelecer um limite, de dar um basta, de dizer um chega, de dizer um não mais, e a pessoa ela não disse, ela engoliu aquele não. Isso faz com que seja um gatilho para normalmente desencadear dores, né, na mandíbula e o ranger dos dentes, o apertar dos dentes, que é o bruxismo, tá?
Outro gatilho emocional frequente, gente, quando a pessoa ela passa por uma situação ou sofre uma injustiça ou, ou crítica constante. Sabe aqueles ambientes inflamados mesmo, às vezes principalmente no seio familiar, onde a pessoa, a criança, recebe muita crítica, ou na vida adulta, né, quando tá em algum relacionamento tóxico, algum relacionamento desalinhado, a pessoa tá ouvindo muita crítica, ela tá ouvindo tanta crítica que ela reprime daí toda essa expressão, e isso vai desencadear, é um gatilho pro bruxismo, né? Ou também, gente, outro gatilho frequente, excesso de responsabilidade, dificuldade de pedir ajuda. Por exemplo, eu tive um caso em sessão recente de uma pessoa que estava lidando com acho que 2 ou 3 empresas simultaneamente. E 2 negócios eram novos. Então, fora as atribuições que a pessoa já tinha, ela assumiu mais 2 negócios. Então, olha só, olha como é um gatilho, né? A pessoa ela tá com excesso de responsabilidade, ela é também muito perfeccionista e o que que aconteceu? Ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então, por conta dessa dificuldade de pedir ajuda, foi que, na verdade, desencadeou aí gatilhos pro bruxismo. Por quê? Porque a pessoa vai querer fazer tudo sozinha ou esse excesso de responsabilidade vai fazer com que acumule tudo aqui. Outro gatilho é o medo de desagradar, essa necessidade compulsiva de agradar o outro, de ser amado, de ser, né, assim, aceito. Então, esse medo de desagradar faz o quê? Faz com que a gente engula também um monte de nãos, né? Então, também pode ser um gatilho para o bruxismo. E também alguns eventos específicos, gente. Às vezes uma discussão que a pessoa se envolveu ali à noite, quando a pessoa tem um prazo muito rígido, uma mudança repentina, uma transição que ela tá passando, pode ser um gatilho pro bruxismo. Como, por exemplo, gente, puerpério, né? A mulher no momento do puerpério ali não dá nem pra explicar, né? A gente pode falar só sobre os temas femininos aí numa outra live, né? Um novo trabalho que tá exigindo mais da pessoa. Tudo isso podem ser gatilhos pro bruxismo, tá, gente? Ai, que delícia. A Karen tá aqui almoçando e ouvindo você. Bom almoço, amiga. Olha só, gente. Em crianças é muito comum, como eu comecei a live falando, eu tinha anotado esse ponto para lembrar aqui de falar. Porque é comum em ambientes de tensão familiar, em momentos também de mudanças. Sabe quando a criança está naquela fase e aí de repente os pais mudam de cidade, a criança tem que mudar de escola e ela amava aquela outra escola, já tinha todo, né, um círculo de amigos, toda uma rede ali de apoio onde ela se sentia segura e de repente a criança, né, teve que fazer uma mudança repentina. Isso pode desencadear um bruxismo também. Outra coisa que hoje em dia pode ser um gatilho e é importante todos ficarem alertas em crianças, que é o excesso de estímulos. E, gente, nós estamos nessa era, né, das redes sociais, onde maravilhosamente nós temos acesso a tanta coisa boa, tanto conteúdo, tanta informação, mas o excesso disso nas crianças pode também, né, esse excesso de informação, assim, de estímulos, ele pode desencadear um bruxismo. Então é importante cuidar nesse ponto também. E outra causa nas crianças é o medo de desapontar os pais. Então, às vezes, a criança, já desde a infância, ela não fala, não se expressa, ela reprime aqui o que ela gostaria de dizer para não desapontar os pais, para não desagradar os pais por medo, né, de uma repressão, medo de não se sentir amada, enfim, são todos medos inconscientes, vale lembrar, tá? Então, é muito comum o bruxismo começar na infância. Se você é adulto, né, talvez não se lembre, provavelmente é que antigamente talvez não tinha esse diagnóstico, né, gente? Às vezes, né, tô falando aí da geração mais velha. Então, às vezes não tinha esse diagnóstico quando você era criança. Então, às vezes você já tinha desenvolvido o bruxismo desde a infância, né? Mas às vezes os pais trataram como outra coisa, né? Não tinha ainda esses diagnósticos como a gente tem a precisão hoje. Então, provavelmente o bruxismo que você adulto enfrente, ele já iniciou na infância, ou às vezes foi só por um período na infância, e aí quando você é adulto, com os gatilhos certos, né,
com os dados ocorridos na sua vida, como esses que eu trouxe aqui, que são gatilhos, né, com alguma coisa que aconteceu especificamente, né, uma injustiça, né, tá numa situação onde você não pode se expressar, engoliu um não, isso volta ao gatilho e desencadeia novamente. Então, provavelmente você adulto que está hoje enfrentando o bruxismo, né, já começou na infância e não se lembra, mas com o gatilho de algum acontecimento da sua vida adulta, isso voltou a se manifestar. Como é que a gente cura o bruxismo? Muito importante, né? Porque eu sempre trago aqui as causas, né? As causas emocionais, espirituais. E como é que cura? Eu gosto de trazer a solução também, né? Porque você estudar tudo isso, você entender tudo isso, né? Buscar as causas, você tem que estar com a intenção de cura. Você tem que estar olhando para a solução e não para justificar o problema. Então, muita gente chega para mim querendo uma justificativa também, né, para o seu sintoma. Falar, o que que significa tal coisa que eu tô? Mas aí eu sinto que a pessoa está olhando muito para o sintoma como para usar justificativa. Então, justificar que teve um ambiente familiar muito difícil, que teve pais assim, assim, assado, não é a solução. Você compreender a causa, você ter sim uma compreensão intelectual, mental da causa, vai te ajudar sim a olhar para a solução. E o intuito é sempre olhar para a solução. Então, eu trouxe uma sugestão para quem sofre de bruxismo de uma escrita de liberação. É um processo terapêutico, né, que você mesmo faz sozinho e gratuitamente, que eu quero compartilhar aqui, que você pode fazer antes de dormir. Né? É 5 minutinhos, gente, 5 minutinhos à noite. Então eu trouxe como escrita de liberação. Então você vai escrever assim: o que eu não disse hoje? Quem sofre de bruxismo, antes de dormir, vai pegar um papel ou deixar um caderno do lado da cama e vai anotar assim: o que eu não disse hoje? E aí você vai repassar mentalmente tudo o que você queria ter dito e que você não conseguiu dizer. Não importa qual seja a razão, não importa qual foi a causa que você não conseguiu dizer, né? Mas você anota tudo que você não disse ali no papel. Outra pergunta, são 3 perguntinhas que você vai responder. O que eu não disse hoje antes de dormir? E qual limite eu preciso afirmar? Então, sabe aquela vontade de dizer algo e estabelecer um limite? E de dizer um chega, um basta, um não mais, eu não quero mais, eu não aceito mais? Às vezes você está em uma relação ou em várias relações, sejam elas amorosas, de trabalho, onde você não se sente seguro para expressar isso. Você vai expressar isso no papel. Então, qual limite eu preciso afirmar? Anota isso. Sabe, vai colocando, talvez seja um só que tá te incomodando tanto que vai desencadear a dor na mandíbula e vai, né, fazer aí ficar rangendo os dentes, desgastando os dentes, né? Então, libera isso que é mais barato, gente, isso eu garanto. Então, outra pergunta, que são essas 3 perguntinhas de liberação. Onde posso pedir ajuda amanhã? Então, antes de dormir, às vezes você vai estar com a cabeça tão cheia das coisas que você tem que resolver na empresa, no seu trabalho, nas suas relações, das questões que você se envolveu, se responsabiliza para resolver na família. Você vai listar onde eu posso pedir ajuda amanhã. Então, quando você responde essas 3 perguntas antes de dormir, ó, o que eu não disse hoje, qual limite eu preciso afirmar e onde eu posso pedir ajuda amanhã, gente, você vai fazer assim, ó, você vai descarregar da sua mente todas as preocupações, todas as tensões, todo o excesso de responsabilidade, tudo que na verdade está te sobrecarregando e, na verdade, né, todas as coisas que você não está delegando, né? Tudo que você não está delegando ali para o outro, que você poderia já ter pedido ajuda e você está sofrendo sozinho, e isso está te causando bruxismo, tá? Que eu já expliquei. Então, olha só. Lista essas 3 perguntinhas. Quem quiser me mande, né, no direct depois, que eu vou mandar essas 3 perguntinhas, que é a prática da escrita de liberação. Vou ver se eu deixo até depois no comentário aqui desse vídeo. Né? Essas 3 perguntas da escrita de liberação. Gente, vocês vão entender como é poderosa essa prática. Simples, gratuita, 5 minutos,
prática, né, e extremamente eficaz. Porque tudo que você não põe para fora, tudo que você não libera, vai ficar ali, gente, rodando na programação inconsciente. Inclusive, teve alguns casos que eu atendi de pessoas que, além do bruxismo, né, apresentavam vários outros sintomas. Um outro sintoma é justamente a insônia, a dificuldade de dormir. Porque ela normalmente, quando tá já num grau muito forte ali do bruxismo, meio que já tá junto, né? A pessoa fica rangendo os dentes, tem muita dor na mandíbula e ainda não dorme. Então, se você fizer essa prática da escrita de liberação, eu garanto que assim, ó, talvez já no primeiro dia você já tenha, né, esse efeito terapêutico, essa diferença na prática, mas às vezes você vai precisar de alguns dias, tá? E você respeita o processo do seu corpo. Isso é outra coisa que eu falo muito aqui, né, que tudo que o nosso corpo está sofrendo foi a gente que causou. Vamos nos autorresponsabilizar? Então eu gosto muito de trazer essa autorresponsabilidade. Então toda a dor que eu tô sentindo, tudo que o meu corpo está passando, fui eu que de alguma forma inconsciente muitas vezes causei. Então eu também, para que o meu corpo tenha o devido tempo de se curar, de se liberar, eu preciso respeitar o processo dele. Né? Então eu mudo a minha atitude, eu mudo a minha forma, a minha postura, meus pensamentos, e o meu corpo no devido tempo vai processando e vai, né, podendo criar novas sinapses, desenvolver novas células, novas moléculas. Gente, o nosso corpo é uma máquina quântica, uma máquina de cura e renovação diária. Gente, assim como gente, ó, unha cresce todo dia, cabelo cresce todo dia. Vocês já repararam isso? As suas células se multiplicam, você tem um sistema que funciona perfeitamente, integrado com muitos subsistemas. Você tem noção da complexidade que é essa máquina, que é o seu veículo nessa existência? Então toma consciência disso, né? O seu corpo, como seu veículo sagrado, como seu templo sagrado, ele precisa ser cuidado com essa devida atenção. E ele tá o tempo todo acendendo alertas, é como se fosse um painel do carro, né? Você tá dirigindo de boa, tranquilo, distraído e de repente acende um alerta. Eu faço essa analogia com o painel do carro, qualquer sintoma que o seu corpo apresente. Então, qualquer sintoma que de repente surja, né, qualquer dor que você sinta, desconforto, é só como se fosse aquela notificação no celular ou aquela luzinha que acende no painel do carro para te informar que algo precisa de atenção. E esse algo que precisa de atenção é justamente, né, a parte que você não está olhando normalmente, que é o emocional, essa parte espiritual, né? Então, lendo o comentário aqui, excelente ferramenta, a Josi comentou, isso mesmo, gente, a prática da escrita de liberação, quem quiser me lembra que eu mando essas perguntinhas aí. E a Di comentou aqui, oi Di, maravilhosa. Ó, e tem horas que o corpo grita alto mesmo. Perfeito. Gente, ele manda um alerta, né? Tava falando aqui que é igual o painelzinho do carro. Acende primeiro uma luzinha de notificação. Quando a gente não ouve, o que vai acontecer? Se você, vamos supor que de repente você vê que o teu carro já tá ali acendendo aquela notificação há alguns dias. Dependendo da complexidade do que está acontecendo no seu carro, vai chegar uma hora que talvez ele pare ou ele quebre, ou danifique alguma peça, né? Ou aconteça algo, né, que vai te deixar ali tendo que de fato levar para quem entende cuidar, ou seja, né, no mecânico, né, na concessionária, você vai ter que levar para um especialista olhar para o teu carro. Mas no seu corpo como que funciona? É óbvio que sim, se for uma dor, uma doença, algo que você já identifica, marca uma consulta com seu médico, marca uma consulta, né, seja com quem for, como exemplo da minha amiga que acabou de entrar aqui, ó, a Halime, dentista maravilhosa, marca uma consulta com a dentista, com a nutricionista que tá aqui, com a terapeuta, tudo é válido, dependendo da área que o teu corpo acendeu o alerta, você já marca com o profissional que pode te ajudar. E além disso, é essa parte que eu tô trazendo para vocês. Busca perguntar para o seu corpo o que você está querendo que eu entenda com isso.
O que você está tentando me mostrar que eu não estou vendo? O que você está querendo que eu perceba que eu até então não estava percebendo, corpo? Então, até a Di comentou ali, conversar com as nossas células, mandar informações de cura. Exatamente. Gente, o nosso corpo, ele é, além dessa máquina quântica, desse veículo, assim, de ultra tecnologia, ele também é um organismo, assim, completamente sensível aos teus comandos. Então, trata seu corpo com amor. Pergunta o que ele está precisando que você não estava percebendo, o que você tá, o que você não está fazendo que ele precisa que você faça. Começa a se comunicar com esse veículo sagrado. Então, conforme você for conversando com as suas células, com as suas moléculas, você vai vendo que você é capaz de compreender a causa e transformar o sintoma em cura. Isso é perfeitamente possível. Você pode testar, eu espero que você não acredite em mim, de verdade. Eu quero que você não acredite e que você de fato teste, que você de fato seja o cientista aí de si mesmo, que você experimente, que você experiencie na prática como que funciona. Né? Então depois eu quero realmente que você me compartilhe, que você me mande o feedback de como foi, né, essa experiência com o teu próprio corpo, né? Como eu te falei, só respeitando, lembrando que precisa do devido tempo. Assim como nenhuma causa veio do dia para noite, do nada, né? Foi com o acúmulo dessas informações que somatizou uma doença. Então eu separei a live de hoje assim com muito carinho para compartilhar sobre o bruxismo. Tem muitas pessoas próximas que eu amo que estavam com esse desafio, que estão curando esse desafio do bruxismo. Então, eu separei algumas afirmações de cura, né, como sempre separo aqui para cada sintoma, só recapitulando, né, lembrando rapidamente, né, que que o bruxismo, né, tá trazendo como mensagem aí no seu corpo. O que o bruxismo quer dizer para você, né? Só recapitulando pra gente ir para a afirmação de cura. Que você precisa transformar a agressividade reprimida em clareza, limites e ação consciente. E também, né, é um convite para você soltar o controle, se expressar, expressar as necessidades que você tem e delegar tarefas e responsabilidades. Esse é o convite. O bruxismo ele só está tentando te dizer isso. Então esteja atento ao seu corpo, começa a fazer uma mudança consciente nas tuas ações e naturalmente, gente, é possível sim curar essa parte que causa o bruxismo, porque ele é só um sintoma. Assim como tudo, tem uma causa. Quando você cura a causa, você vai ajudar, inclusive, o tratamento odontológico. Quem usa plaquinhas, né? Gente, você vai ver que naturalmente vai corrigindo e às vezes, dependendo do grau e do desgaste que já teve, vai precisar fazer um tratamento longo. Mas se você ajudar curando o emocional, evitando que o problema continue persistindo, a recuperação é muito mais rápida. Então, o conhecimento que eu trago aqui da linguagem do corpo egípcia, o conhecimento da metafísica da saúde, desses conhecimentos milenares, é para que vocês possam integrar a todo o resto que você já conhece. Integrar na parte física, na parte técnica, né? Então é muito importante você entender que sim, se você causou essa doença, você é capaz de curar essa doença. Então, as afirmações de cura para quem está curando o bruxismo, para quem escolhe curar do bruxismo. Eu relaxo minha mente e meu corpo. É seguro para mim sentir, falar e escolher. Solto o controle excessivo. Confio no fluxo da vida e ajo com clareza. E minha força não está na atenção, está na verdade do meu coração. Então, use essas afirmações de cura. Eu tenho certeza que no devido tempo, você mudando essa forma de agir, você com certeza vai manifestar aí novas sinapses no seu corpo,